Bom, pessoal, nós vamos hoje falar sobre os recursos em espécie, né? E nós vamos falar apenas sobre os recursos em espécie previstos no Código de Processo Penal, ok? Vou atentar para algumas peculiaridades dos recursos previstos no Código de Processo Civil que se aplicam ao processo penal, né? Vou atentar para essas peculiaridades, mas de uma forma geral, os recursos que estão previstos no Código de Processo Civil e que se aplicam ao processo penal seguem a normativa do próprio Código de Processo Civil, a menos que existam peculiaridades sobre as quais eu vou falar, tá? Então, basicamente, nós vamos falar dos recursos que estão previstos no Código de Processo Penal, que são o recurso em sentido estrito, a apelação, os embargos de declaração, os embargos infringentes de nulidades e a carta testemunhável. São esses os recursos sobre os quais nós vamos falar e, basicamente, nós vamos tratar dos casos de cabimento, a previsão legal, para que vocês possam ir até o código e também ler, que é importante, os prazos, e nos casos em que for necessário e importante, eu vou falar sobre os seus procedimentos e as suas peculiaridades. Tá? Antes de começar, eu quero deixar claro que, diferente do Código de Processo Civil, no processo penal, os recursos do processo penal eles têm uma configuração um tanto diferente do processo civil e não guardam a mesma lógica. Por quê? Basicamente, o processo civil separa as ações, os recursos, melhor dizendo, das decisões interlocutórias dos recursos das decisões compreendidas como sentença. Das sentenças cabe apelação e das decisões interlocutórias pode caber agravo se estiver previsto no Código de Processo Civil. No Código de Processo Penal, a situação é diferente. Não é possível que a gente faça essa separação. Que recurso cabe das decisões interlocutórias, que recurso cabe das sentenças. Já vi gente afirmando que o recurso em sentido estrito é como se fosse o agravo do processo civil e, portanto, ele se aplica para algumas decisões interlocutórias. Essa afirmação é equivocada. Tá? O correto, e aqui já começando a falar de recurso em sentido estrito, o correto é afirmar que o recurso em sentido estrito cabe nas hipóteses previstas estritamente do artigo 581. Não é? Então, o artigo 581 prevê as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito numa listagem números clausus, ou seja, o que lá está é de fato o que é. Né? São lá no artigo 581, nós temos basicamente 25 incisos e o recurso em sentido estrito cabe precisamente nesses 25 incisos. Tá? Alguns dos atos previstos no artigo 581, nesses 25 incisos, dos quais cabe recurso em sentido estrito, alguns desses atos são efetivamente decisões interlocutórias. Algumas decisões interlocutórias simples, outras decisões interlocutórias mistas. É o caso, por exemplo, do recurso em sentido estrito, que cabe da pronúncia, que nós compreendemos como uma decisão interlocutória mista, não é? Ou que concluir pela incompetência do juízo, que é uma decisão interlocutória compreendida como decisão interlocutória simples. Mas há vários casos desses incisos do artigo 581 que nós compreendemos como sentença efetivamente, ou seja, também cabe recurso em sentido estrito de algumas sentenças, tá? Desde que, obviamente, estejam na listagem do artigo 581, de tal forma que é inadequado, absolutamente impróprio dizer
que cabe recurso em sentido estrito de decisões interlocutórias, tá? Então, vamos lá, vou apresentar aqui alguns exemplos, porque eu não vou ficar olhando um a um dos casos em que cabe recurso em sentido estrito, né? Basta ler o artigo 581, mas vou apresentar aqui alguns exemplos de casos em que a sentença ela deve ser desafiada, impugnada pelo recurso em sentido estrito, se a parte entender que deve recorrer. É o caso do inciso 1, por exemplo. Né? O inciso 1 diz que cabe recurso no sentido estrito da decisão que não recebe a denúncia ou a queixa. Ora, essa decisão que rejeita a denúncia ou a queixa é uma sentença. Né? Ela impede o enfrentamento do mérito, portanto é uma sentença. Tá? Também uma sentença aquela decisão da qual cabe recurso em sentido estrito que está prevista no inciso 8. O inciso 8 diz, né, que cabe recurso no sentido estrito da decisão que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Né? É sentença. Né? E é sentença definitiva, né? Porque ela afeta o mérito. Né? É ainda sentença a decisão prevista no inciso 10, né? que cabe recurso em sentido estrito, de acordo com o inciso 10, da decisão que concede ou nega ordem de habeas corpus. Portanto, no caso de decisão que concede ou nega a ordem de habeas corpus, é uma sentença, porque como nós veremos ainda em aulas futuras, o habeas corpus é uma ação, né? Ele não é um recurso, ele é uma ação. Se é uma ação e eu tenho uma decisão que concede ou nega a ordem de habeas corpus, eu estou falando de sentença. Portanto, cabe recurso em sentido estrito, né? Que fique claro, cabe recurso no sentido estrito das decisões que estão previstas nos 25 incisos do artigo 581. Tá? Eram 24, bem se dizer, né? Foi a Lei 13.964, que é a famosa lei anticrime, que incluiu o inciso 25, né? Embora o inciso 6 já tivesse sido revogado. Então, embora sejam 25 incisos, nós temos 24 casos na medida em que um deles foi revogado. Mas o inciso 25, só para vocês saberem, é a previsão de que cabe recurso em sentido estrito da decisão que recusa a homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A. Então, quando o juiz recusa, que é uma decisão interlocutória, quando ele recusa a homologação, a proposta de acordo de não persecução penal. Obviamente, homologação à proposta aceita, né? Porque o juiz não pode homologar a proposta não aceita, mas então, proposta aceita, então nós estamos diante de um caso em que se desafia recurso em sentido estrito. Né? Então, esses são essa é uma questão importante. Eu vou prosseguir o recurso em sentido estrito no próximo bloco, mas que fique claro, são 25 incisos, 24 casos, porque um deles foi revogado, em que cabe recurso em sentido estrito, e aqui eu tenho uma listagem que tanto tem decisões interlocutórias como tem sentenças. Portanto, é inadequado afirmar que cabe recurso em sentido estrito das decisões interlocutórias, fazendo um paralelo com agravo de instrumento no processo civil. Tá? Continuo no próximo bloco.